Fala, rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês, né? Bom, muito prazer em estar aqui com você nessa dicasinha de história pra rapaziada do Monster Concursos, viu, gente? Nossa, que massa mesmo. É isso aí. Para quem não me conhece, eu sou o professor Brenão, eu sou professor de história aqui do Monster Concursos, né? Já há algum tempinho com a rapaziada aqui, não sou tão fera quanto o Robson e Davi, mas estou caminhando para ser. Beleza? Estou tentando ser, sou fiotinho, mas estou caminhando para ser. Massa demais, gente! Hoje eu estou aqui para falar de um concurso fera, hein? Principalmente a rapaziada aí do estado de Alagoas. Massa demais! Gente, olha só, né? E outra coisa, mais uma vez, as carreiras, né, na área de concurso público, elas são carreiras muito sólidas, estáveis, ou seja, ela vai te dar estabilidade, você vai poder planejar a sua vida. Ah, eu quero comprar um carro financiado, você saberá exatamente quanto estará recebendo daqui a 2 anos, 3 anos. Eu não recomendo não, tá? Comprar carro financiado. Não pode fazer igual o trouxa aqui que compra um Celtinha. Zero, é verdade. Todo boletado, viu? Há 10 anos atrás, 12 anos atrás. Eu não tinha dinheiro, tinha renda, precisava de um carro para trabalhar. Fui lá e comprei o carro, paguei. Mas eu pensei, caramba, paguei 2 Celtas, né? O Celtinha que quebrou o galho. Gente, Celtinha tinha tudo, viu? Tinha volante, marcha, embreagem, tinha também vidro. O resto ele não tinha nada, não tinha ar-condicionado, não tinha direção hidráulica, tinha vidro elétrico, só tinha 2 portas. É tempo difícil, eu vou te contar, viu? Meu carro é um pouquinho melhor que isso aí, galera. É isso aí. Bora estudar então, tá? Um pouquinho sobre mim, eu sou formado em História pela FMG, sou mestre em História pela Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro. Se você puder dar uma força pra gente, vai lá, se inscreve no canal, clica no sininho, beleza? Para você ficar ligado em todos os vídeos que aparecem as dicas. Você que está tentando concurso público, viu? Aqui é uma grandíssima oportunidade para você conseguir avançar e obter as suas metas, obter as suas conquistas. Massa demais. Segue a gente no Instagram também, dá aquela moral. Se você puder fazer a caridade, né, de seguir esse Instagram aqui, ó, @prof_Brenão, beleza? Dá essa força aí se você puder seguir a gente nas redes sociais. Tá legal? Meu Instagram ainda é meio virgem, mas eu tô melhorando. Aos pouquinhos eu vou melhorando, né? Quem sou eu perto dessa rapaziada aí? Mas é isso, @prof_Brenão. Seguimos então aqui junto com essa perspectiva, né? Vamos falar então um pouquinho sobre o concurso da PM de Alagoas. Uma coisa é certa, rapaziada, tava lendo o edital ali agora, o edital retomado, né? A gente sabe que a organizadora é a Sebrasp, não coloquei aqui. Sebrasp. E no edital constam 120 itens. 120 itens. História está na parte de conhecimentos específicos, né? Lembrando aí que o último edital já faz muito tempo. Então, normalmente quando é assim, gente, vou falar para vocês um negócio, hein? Normalmente quando é assim, chama-se muita gente, além daqueles que passaram dentro das vagas. Acho que são muitas vagas, 2.000 vagas. Me perdoe se eu estiver errado aqui, 1.900 e tantas vagas, né? E não chama só o pessoal das vagas, costuma chamar mais, quando tem muito tempo que não tem concurso, porque é uma defasagem no pessoal da PM, né? Então é importante a gente entender isso. Importante a gente falar um pouquinho disso também. Em geral, uma prova que é uma banca relativamente nova, né, para esse concurso, embora nós aqui do Monster Concurso já conhecemos essa banca de outras praças, de outras provas, mas é uma banca com uma prova muito científica, né, muito científica. É verdade aí que essa banca, então, a banca de história da Sebrasp, a banca de história ela traz pelo menos 3 temas dentro da história. Ela traz o tema de história geral, história de Alagoas e história do Brasil, né? História geral, inclusive, vai pegar praticamente a história geral toda aí, cara. Nossa, bicho, é trem demais da conta, muita coisa para estudar. Mas assim, é para todo mundo, beleza? Não é só para um, não, é para todo mundo. Então todo mundo está no mesmo barco de uma prova um pouquinho mais difícil. História normalmente é para dividir mesmo, sabe? Porque às vezes eles colocam uma coisa assim, tipo, sei lá, expansão marítima, né?
E expansão marítima é um tema que ficou lá no seu primeiro ano do ensino médio. Se você fez em escola particular, talvez tenha ficado no terceiro ano. Se você fez cursinho, ficou no cursinho. Mas a galera da escola pública é uma galera que viu isso talvez somente no primeiro ano. Pelo menos aqui em Minas Gerais, a galera da escola pública vê isso apenas no primeiro ano. Beleza? Então tá. Então assim, basicamente esse é um perfil de prova mais ou menos sensato que a gente passa aqui para vocês, para a galera entender bem como funciona esse negócio, para a galera entender bem esse processo. Espero que fique comigo, hein? Fica comigo aí, vamos falar um pouquinho. Aí dentro do que o edital trouxe, não tem vergonha nenhuma, o edital tá aberto aqui, estava dando uma olhada. Dentro do que o edital trouxe, selecionei um tema que eu considero caível, um tema mais científico que eu considero caível, e que em outras provas, inclusive, até mesmo aqui em Minas, ele já caiu. É um tema que a Sebrasp cobraria, pelo menos no meu entendimento, que é o tema, pessoal, primeiro, eu vou colocar expansão marítima, mas eu começo um pouquinho antes, tá legal? Vou colocar o tema aqui de expansão marítima, né? Vou colocar o tema expansão marítima. Tranquilo. A gente sabe que para falar de expansão marítima, primeiramente a gente tem que pensar e lembrar qual foi o país que se destacou antes de quaisquer outros países. A gente chama de país pioneiro. Qual foi o país pioneiro no processo de expansão marítima do mundo? Gente, se você pensou Portugal, você acertou. Então tome notas, Portugal. Portugal foi o país pioneiro. Mas para a gente pensar, né, imaginar aí como é que foi esse pioneirismo português, aliás, diga-se, né, um pioneirismo que colocou Portugal como principal país do mundo já nos idos aí do século XV e século XVI. Como assim, Benão? Portugal é um país pequenininho. Sim, mas Portugal construiu um império marítimo inicial muito forte e muito lucrativo. Já explico qual. Bom, de qualquer forma, para eu pensar, né, Portugal, eu preciso falar também como esse país foi formado. Como é que aconteceu a formação de Portugal? Gente, para quem não sabe, ei concurseiro, ei concurseira, para quem não sabe, nessa dica, nesses minutinhos de aula aqui, Portugal foi um país, surgiu como um país que é um fiotinho da Espanha, é isso, sabe? Um fiotinho da Espanha. O rei de Leão doou terras, rei de Leão, calma que eu vou explicar. Doou terras a seu vassalo, a um de seus vassalos, Henrique de Borgonha. A um de seus vassalos, o Henrique de Borgonha. Então é isso. Então a gente começou a pensar esse cenário falando da formação de Portugal. Gente, Leão é um dos principais reinos que se forma a Espanha. Eu tenho 3 ou 4, na verdade uns 5 micro-reinos na Península Ibérica que ali no século XV se juntam e formam a Espanha. Leão, Aragão, Castela, Cantábria, Catalunha e a região do País Basco. Então tudo isso, fora o sul da Espanha, que estava ocupada pelos mouros e foi reconquistada ao longo do século XV, principalmente. Então, assim, uma das matrizes do reino da Espanha, digamos um reino pré-espanhol, é o rei de um reino, perdão pela redundância, pré-espanhol, doa terras ao vassalo, é um vassalo dele, o Henrique de Borgonha. Só para você se lembrar, porque isso também é matéria da prova da PM Alagoas, o que eu vou dizer aqui agora, a relação suzerania e vassalagem, suzerania e vassalagem, é uma relação entre nobres, é uma relação do feudalismo, beleza? Acontecia o seguinte, o suzerano, ele
doa terras ao seu vassalo. Então é um senhor feudal maior, um senhor de terras maior, ele doa terras a um senhor de terras menor, né? Então um senhor feudal maior, um senhor feudal menor. Qual é a contrapartida? A contrapartida é que esse vassalo, o senhor feudal menor, devolve essa doação de terras com fidelidade. É mais ou menos a mesma relação que acontece, né, aqui quando o rei de Leão doa terras ao seu vassalo Henrique de Borgonha. Mais ou menos isso. Beleza? Então essa relação aqui, que é uma relação da Idade Média, ela também acontece aqui no começo. Se bem que a gente está falando aqui, isso aqui é século XI, né? Então isso aqui é a Idade Média. Século XI. É isso. Então esse é século XI. Né? E aí, bom, o neto do Henrique de Borgonha, que é o Dom Afonso Henrique, vamos colocar aqui embaixo. Dom Afonso Henrique. O Dom Afonso Henrique, o que ele vai fazer, gente? Ele vai proclamar, ele vai conseguir a independência do condado portucalense. A independência do condado portucalense. O nome portucalense é familiar, né? É aí que começa a se formar Portugal. Então, assim, Portugal é uma sementinha que está mais ao norte do litoral atlântico da Península Ibérica. Está bem lá no norte. E aos poucos, Portugal vai expandindo o seu território para o sul, mas, é claro, lutando contra outro elemento que ainda permanece ligeiramente enraizado na Península Ibérica, que são os mouros. Os mouros, os islâmicos da Península Ibérica. Então a formação de Portugal, ela se completa com as guerras de reconquista das terras então dominadas pelos mouros. Deixa eu colocar aqui, ó, guerras de reconquistas ajudam a formar Portugal. Beleza? Tranquilo? Tá dando para acompanhar no esquema aí? Deixa eu sair da frente. A letra é uma desgraça, mas o quadro está organizado. É isso aí. Tranquilo? Beleza, então. Então aqui eu vou formar Portugal. Bom, e aí eu tenho um outro interregno, né? Eu vou chamar de interregno, quer dizer abismo, né? Eu tenho um outro abismo. É um outro problema. Ah, Brenão, que problema é esse? O meu problema agora é, veja bem, o ano de 1385, porque Portugal também vai passar por outra revolução interna. A gente chama de Revolução de Avis. Revolução de Avis, em 1385, né? Essa Revolução de Avis, ela marca, sobretudo, a luta pelo trono português. O rei de Portugal morreu sem deixar herdeiros. E aí, a camada mercantil de Portugal, mercantil representada pela família Avis, Dom João de Avis, vai disputar o trono em Portugal com uma outra família, um outro grupo que é a nobreza portuguesa, contra a nobreza portuguesa.
contra a nobreza portuguesa. Essa nobreza portuguesa, inclusive, era muito próxima à nobreza espanhola. Então já era uma maneira, digamos assim, que a Espanha tentava recapturar o trono português, né? Afinal de contas, agora a gente sabe que Portugal é uma sementinha, foi um fiotinho da Espanha. Beleza, rapaziada? Então o resultado da Revolução de Avis foi a vitória dessa camada mercantil, a vitória da camada mercantil, o que lançou grandes estímulos ao avanço comercial de Portugal. Já dá para a gente colocar aqui até como consequência. Ó, essa canetinha aqui está na baixa. Deixa eu achar uma canetinha verde aqui, que está na mão agora, que eu achei. Opa, aí ó, já melhorou. Ó, lançou grandes estímulos ao comércio marítimo. Em Portugal. Eu vou falar com o Davi, da visão, mano. Arruma um quadro maior para mim, velho, que esse quadro não tá cabendo muito, não. Ainda tem muitos minutos de aula aqui, já acabou o primeiro quadro. Mas é só para a gente ter uma noção aqui. Espero que você esteja entendendo. Então agora, Portugal se transformou num país que se lançou ao mar. Para a gente imaginar isso, para a gente pensar essa ideia, a gente tem que lançar o seguinte ponto. Assim, na verdade, eu vou deixar uma manha que vai servir para outras matérias também, principalmente a antiguidade. Né? Toda vez que a gente quiser saber a história econômica de um povo, a gente precisa dar uma investigada nos fatores geográficos que condicionaram a sua formação. O que eu quero dizer com isso? Olha só, gente. Se eu quero entender por que se forma uma economia determinadamente característica em Portugal, eu preciso olhar também para a sua formação geográfica. Por exemplo, vou citar o exemplo da Mesopotâmia. Por que a Mesopotâmia ela desenvolveu muito fortemente uma agricultura de regadio, utilizando as cheias do rio como forma de fertilizar o solo e produzir cereais em larga escala? Por quê? Por que ele se desenvolveu isso? Porque havia uma necessidade de alterar o meio. Lá não tinha outra saída para a sobrevivência a não ser essa. Então, a gente aplica isso, por exemplo, também em Roma. Roma já desenvolveu uma economia mista. Isso é tema da prova da PM Alagoas. Roma desenvolveu uma economia mista, uma economia fortemente marítima, mas também fortemente agrária. Isso porque a condição física, da geografia física de Roma, permitiu. É isso. A condição da geografia física de Roma permitiu. E é exatamente nesse sentido que a gente vai entender esse processo. Beleza? Espera aí. Só um minutinho. Deixa eu só sublinhar aqui. Agora, vamos pensar Portugal. Por que Portugal se lança ao mar? Porque a formação da geografia física de Portugal obrigou Portugal a se lançar nesse sentido. Gente, Portugal é um país peninsular. Ah, Brenão, mas Portugal tem terras férteis. Tem. O problema é que as terras férteis disponíveis, elas não são o suficiente para abastecer a população, por exemplo, com cereais. Cereal, galera que está assistindo essa dica, cereal é a base da alimentação dos principais povos da Idade Média, até moderna, talvez hoje, porque o carboidrato é energia. Então o cara precisa de carboidrato. Ó, eu tô aqui dando um pitacão aqui, saca? Perdão aí os nutricionistas, mas o cara precisa. Aqui eu tô falando no achismo do Bear Grylls à prova de tudo. O cara precisa para sobreviver. Água, proteína e carboidrato. Né? Então, o que deixa o cara de pé é o carboidrato, né? E a água para hidratar. Então, é o seguinte, Portugal tinha terra fértil? Tinha, mas tinha um solo muito rochoso. Portanto, a agricultura que se praticava em Portugal era uma agricultura relativamente limitada. E, gente, solo rochoso,
Rapaziada de Alagoas, né? Deve conhecer bem o Velho Chico. Nas margens do Velho Chico se produz uva. Uma uva docinha que a gente compra aqui em Minas Gerais. Deliciosa essa uva aí do Velho Chico. Das margens do Velho Chico. Pode pegar a Bahia, mas também pode pegar aí, né, a parte mais ao norte do estado, ou, perdão, da região nordestina. O solo rochoso, ele é muito propício a produzir vinho. É por isso que, ao longo da história de Portugal, eu sempre tive aí um vinho, né? Um vinho muito solicitado, um vinho muito bem produzido, com um sabor muito encorpado. Portugal sempre se destacou na produção de vinho. Aliás, não só na produção de vinho, mas também na produção de azeite. No início do século XVIII, por exemplo, Portugal assinou um tratado com a Inglaterra chamado Tratado de Panos e Vinhos, ou Tratado de Methuen, em que Portugal venderia vinhos para a Inglaterra e a Inglaterra venderia tecido para Portugal. É claro que no longo prazo, no médio e longo prazo, óbvio, Portugal ficou em desvantagem, mas isso atendeu ao interesse de uma nobreza, de uma burguesia enobrecida ou de uma nobreza aburguesada que produzia, que plantava vinho e exportava esse vinho. E o vinho hoje do Porto é um vinho, eu não sou assim um grande conhecedor de vinhos, mas pelo pouco que eu sei que o vinho do Porto é um vinho muito valioso e apreciado pelos enólogos e pelos amantes que gostam de beber vinho, beleza? Além da agricultura de Portugal ser voltada para o vinho, quem escreve sobre isso é um grande historiador chamado Pierre Chaunu. Ele escreve as expansões marítimas, as expansões europeias do século XIII ao XVI. Ele fala disso, né? Dessa busca de Portugal pelo cereal. Ele escreve, inclusive, falando que Portugal também era um grande produtor de azeite. Então, Portugal se destacou o tempo inteiro produzindo isso. E aí, gente, olha só como faz sentido. À medida que Portugal vai produzindo muito vinho, ele usa esse vinho para trocar por outros produtos na própria África, especialmente cereais. Então trocava por cereais ali que eram plantados no norte da África, por vinho e azeite. Vinho e azeite também era apreciado, sabe? Também era apreciado. E um certo valor de mercado considerável também. Então eu tinha essas duas perspectivas para você entender que Portugal se lança definitivamente ao mar em busca de novos comércios. Veja só a experiência que Portugal vai adquirindo ao longo desse tempo, no sentido de construir cada vez mais e mais um grande império comercial e marítimo. O que os portugueses sempre objetivaram foi buscar o lucro com grandes oportunidades comerciais que esse mundo que eles conheciam poderia oferecer. E já vou lançar a braba aqui, né? Já vou lançar a braba aqui, rapaziada. O grande objetivo de Portugal era as especiarias. No meio do caminho tinha um acidente chamado Brasil. E é aí que a gente começa a conhecer um pouquinho da história do nosso país. Mas vamos fazer assim, vamos refletir um pouquinho sobre esse tema. Sabe, aqui eu já falei para você da formação de Portugal. A gente estudou aqui que Portugal é um fiotinho da Espanha. A gente vai dar um intervalinho. Aqui eu vou dar um intervalinho aqui. Eu vou apagar esse quadro para não tomar muito seu tempo. Vou deixar aqui salvo só PMAL História e vou colocar aqui razões. Nós vamos estudar agora as razões do pioneirismo português. É como se eu respondesse, se eu perguntasse assim, por que Portugal foi o primeiro país a se lançar ao mar? Com uma preparação em cima desse livro do Pierre Chaunu, o ótimo livro do Ronaldo Vanfas também, para a gente entender tudo, ficar bem fechado, e te passar uma segurança científica desse professor humilde, com toda humildade, que estudou muito para dar essa aula. Tá legal? A gente não vem aqui despreparado em hipótese nenhuma. Então, eu vou dar um pause aqui, vou dar uma parada aqui, vou apagar o quadro e ligo de novo, beleza? E você não sai daí. Aliás, vai lá, toma um cafezinho, dá um pause no vídeo, vai lá, toma um cafezinho, volto daqui a pouco para acompanhar minha aula. Você que quer passar no concurso da PM Alagoas, quem sabe não gabaritar essa questão. Valeu, um minutinho só.
E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Águas Formosas, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas para minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegar o controle. Robson, pipoquinha lá, cara. Pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filme sem pipoca não é filme não, ó. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. Grandpa! We're gonna make a fortune with this place. Calma, calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, o Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais. Tudo de graça, filho, gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Fala galera, beleza? Voltamos, hein, velho? Voltamos, como eu disse pra você, eu paguei o quadro todo aqui, deixei só a PM Alagoas, deixei meu Instagram ali também, você que está aí acompanhando essa aula. Então, se na primeira parte nós falamos da formação de Portugal, agora a gente vai falar, né, das causas gerais da expansão marítima, beleza? Então, primeira nota, vamos colocar aqui, ó, causas do pioneirismo português na expansão marítima. Então, quais são as principais causas que levaram Portugal a se transformar num país pioneiro e precoce? Bom, eu quero usar aqui o primeiro argumento, que é até meio que uma manha para você quando for fazer a prova, tá legal? Vamos pensar na geografia física de Portugal, né? A posição, os ventos e tudo mais. Então, vou colocar aqui o primeiro ponto. Eu vou citar, analisando, vamos colocar aqui, vamos colocar a expressão aqui, geografia física, vamos lá. A geografia física. Geografia física. Como a geografia física portuguesa proporcionou condições para a expansão marítima. Podemos citar aqui, ó, posição peninsular, ou seja, está numa península, isso aí também já é uma razão. Podemos anotar aqui, além da posição peninsular, grande parte do seu território é banhado pelo mar.
grande parte do território é banhado pelo mar. Na verdade, eles chamavam o Oceano Atlântico de mar ignotum, mar misterioso, né? Ignotum é uma palavra em latim que significa misterioso. Beleza. Então a gente pode citar aqui também outro fator da geografia física, é a origem dos ventos alísios que sopram 9 meses no ano do leste para o oeste. Origem dos ventos alísios que sopram de leste para o oeste, ou seja, é como se empurrasse, leste, na verdade, leste para sudoeste, é mais ou menos assim, empurrasse a caravela para o mar. Lembrando que as embarcações nessa época eram movidas a vento, então sem vento, sem mobilidade no mar, beleza? Por isso que o vento é importante. Só para listar aqui algumas características da geografia física. Eu vou colocar aqui também a baixa vocação para a produção de cereais em larga escala. Logo, olha que coisa interessante, eu não falei antes, só para não queimar a ficha aqui. Portugal era um grande produtor de vinho e azeite, então Portugal usava esse vinho e azeite para trocar por trigo na região da Líbia, né? E aí, olha só, duas coisas. 3, praticava o comércio, certo? Adquiria trigo e ganhava experiência de navegação. Então isso aqui tem um vínculo com a geografia física, mas também tem outras características. E aí eu vou colocar aqui, ó, nesse momento, né, praticava o comércio. Não, deixa. Vou colocar aqui, depois eu falo isso aí. Aqui tá bom. Então, analisando a geografia física, a gente tem esses pontos aqui, beleza? Bom, vamos pensar em outras coisas, outros fatores importantes aí. Em termos políticos, houve uma centralização política precoce. A gente já viu, né? Ali agora estudamos. Centralização política precoce, ou seja, houve ali, digamos assim, a formação de um dos primeiros países centralizados da Europa. No caso, com a Revolução de Avis. Revolução de Avis, né? Em Portugal, como não havia muitas terras férteis, eu também tinha uma nobreza, até a nobreza é empreendedora. Aliás, havia não só a presença de uma burguesia muito forte, uma camada mercantil muito forte, como também havia uma nobreza empreendedora. Normalmente a nobreza na Europa, ela se destacava por ter terras, né, por possuir terras. Aliás, esse padrão foi o padrão de riqueza que acompanhou as elites, a aristocracia ao longo de toda a história da humanidade, praticamente. Então, desde a antiguidade, no Egito Antigo, na Mesopotâmia Antiga, na Grécia Antiga, Roma Antiga, era rico quem tinha terra. Isso também aconteceu no feudalismo, talvez até na Idade Moderna. Hoje é assim. Quem tem muita terra é rico. Então a terra sempre foi um símbolo de riqueza. Só que em Portugal não havia tantas terras assim. Por isso, parte dessa nobreza, ou seja, a família do rei, essa nobreza, ela também fez parte dos negócios de Estado, dos negócios das viagens marítimas, apoiadas pelo rei, às vezes bancadas por grupos comerciantes fortes, agora também contando com apoio
provável do capital dessa mesma nobreza. Beleza, rapaziada? É isso. Então, a camada mercantil forte, uma nobreza empreendedora. Pensando em termos regionais, Portugal foi o primeiro país a se lançar ao mar e a conquistar a África. Gente, a África ela é uma etapa indispensável para o domínio e a consolidação de Portugal como o primeiro país no mundo a conseguir alcançar os seus objetivos marítimos. Beleza? Então vou colocar aqui, vou chamar isso aqui de périplo africano. Ou o objetivo de conquistar a África, né? Mais ou menos nesse ponto que eu estou falando aí com vocês. Então tem o périplo africano. Massa. Bom demais. O périplo africano, inclusive, ele foi responsável por criar uma expansão de cabotagem na África. Pouco a pouco os navios iam descendo, aspas, o Atlântico. É claro que esse pouco a pouco não é de um dia para o outro, talvez de uma década para outra. Iam assim, pouco a pouco, avançando e conquistando os territórios, sempre no intuito de montar uma feitoria, que era um ponto de cabotagem, para que esses produtos, para que essas pessoas, esses marujos pudessem abastecer as naus, as caravelas, né? Abastecer não é óbvio com combustível, mas sim com provisões, água, biscoito. Diga-se de passagem, gente, biscoito é uma comida de marinheiro, tá, gente? Para quem não sabe, biscoito é comida de marinheiro. E de tal forma ir avançando lentamente, paulatinamente, no continente africano. Então, o périplo africano também é um fator muito importante. Bom, não terminei, tá? Falamos aqui dos principais, de alguns dos principais. Queremos colocar aqui também que a igreja oferecia alguns estímulos para a expansão, porque imaginava que esse projeto era excelente para capturar novos fiéis. Então a igreja apoiava esse projeto, porque via nesse projeto uma ótima oportunidade de adquirir novos fiéis. Uma oportunidade de adquirir novos fiéis, mais ou menos assim que funciona. A Igreja Católica também teve um papel importantíssimo. Do ponto de vista tecnológico, né, dos estudos, dos instrumentos e tudo mais, a gente pode falar que os portugueses, os marinheiros portugueses, dominavam o uso das técnicas náuticas. Vamos colocar isso aqui, ó. Dominavam o uso das técnicas náuticas. Ou seja, ele dominava o uso dessas técnicas no sentido de entender e compreender o funcionamento desses instrumentos aqui, ó, bússola, astrolábio, quadrante, leitura da cartografia e até mesmo saber operar uma caravela. Saber operar caravelas. Então, isso fez de Portugal uma grande referência para os estudos náuticos, enfim, a análise desses elementos que levaram à formatação de um país voltado para o mar. Agora tem uma coisa, viu, gente? No próprio livro do Pierre Chaunu, que a gente estava estudando para falar essa aula,
criou-se um conceito imaginário europeu dizendo que se era português, era bom de navegação. Aliás, se você chegasse na Europa do século XV e dissesse que era de Portugal, uma das primeiras coisas que as pessoas iam pensar é o seguinte: opa, esse cara é grande navegador. Esse cara é grande navegador, ele sabe navegar. E qual é a diferença entre o navegador meia boca e o grande navegador, segundo Pierre Chaunu? O grande navegador, ele consegue navegar longe da costa. Ou seja, ele opera por instrumentos. E essa herança aqui, ó, essa herança da operação desses instrumentos vem com as experiências náuticas adquiridas com os árabes. Vamos colocar aqui, ó. Experiências náuticas adquiridas com os árabes. Né? Se a gente for até buscar um pouco mais a fundo, a gente vai encontrar herança árabe até mesmo na arquitetura de Ouro Preto, mas isso aí deixa para outro momento, né? Vamos falar disso em outro momento, só para citar aqui Minas Gerais. Então, a gente tem isso. Né? Ah, e tem outra coisa. Se ser português era sinônimo de ser grande navegador, ser genovês também era. Ser português era grande navegador, ser português também era. Ser genovês também era. Se o cara falasse que ele era de Gênova, ele também era visto como grande navegador. Navegador raiz, que também sabia navegar longe da costa. Vou colocar aqui também, relacionado a conhecimento, uma, aspas, escola, chamada de Escola de Sagres. Beleza? Escola de Sagres. A Escola de Sagres, ela foi um ponto de encontro de marinheiros que trocavam experiências náuticas. Vou colocar aqui, ó. Ponto de encontro de marinheiros que trocavam experiências. Vem comigo, galera. Náuticas. Então eles trocavam experiências náuticas. Olha, naveguei tal tempo nessa direção, segui tal estrela e por aí vai. Né? Agora, eu não falei aqui do grande objetivo português. Deixei por último, tá? Não esqueci. Deixei por último. Porque todo esse esforço de navegação, claro, era para comprar trigo, por exemplo, né? A gente pode colocar aqui, vamos colocar isso aqui também, que eu não coloquei ali, né? Experiência náutica adquirida com o comércio no Mediterrâneo, de trigo. Mas, Pedrão, qual é o grande objetivo do português? Deixa eu sair da frente da tela, que aí você tira print e vai copiando para eu não competir. Qual é o grande objetivo de Portugal com esse processo de expansão marítima? O que atraía tanto o desejo de Portugal? Bom, o principal desejo de Portugal era ter acesso a um comércio que até então era exclusivo de duas das principais cidades europeias, Gênova e Veneza. Gênova e Veneza tinham o monopólio de um comércio, que é o comércio de especiarias. Vamos colocar aqui, ó, Gênova e Veneza. O monopólio Esquece isso aqui, galera.
Portugal queria ter acesso ao lucrativo comércio de especiarias. Esse comércio, ele podia gerar um lucro de até 6.000%. Beleza? A gente pode colocar isso aqui, ó, lucro de até 6.000%. Cara, muito alto lucro. Tudo isso por conta de tempero. Gente, vocês vão me desculpar. Tá? Quem está assistindo aí, me perdoa. Vou falar uma bobagem aqui, entendeu? Mas você vai numa festa infantil e vai lá comer um doce de leite ninho e tem sempre alguém, um miserável, para ir lá colocar um demônio, um capeta de um cravo no doce de leite ninho. Pra que isso? Cara, doce de leite ninho é delicioso. Vai colocar o cravo, vai estragar o doce. Eu não aguento isso, cara. Por que as pessoas colocam doce, cravo no doce de leite ninho? E o cravo é o cravo da Índia. Essa porcaria desse trem é da época aí da expansão marítima. Eu fico indignado. Gente, eu juro pra você, na festa de 1 ano da minha filha, eu vou fazer tanto doce de leite ninho sem cravo da Índia, só de raiva, entendeu? E fala assim, nunca mais faça. Que trem ruim, sou. Você tá doido. Fico indignado quando eu vejo disso. Só um desabafo, rapaziada. Bom, então, eu tenho aqui as principais causas para isso. E essas causas, elas foram conquistadas pouco a pouco. Olha que interessante. Agora, escapando um pouquinho disso, Portugal usou uma estratégia gradual de avanço aí no período em relação à expansão marítima. Então, primeiro, em 1415, Portugal conquista Ceuta, que está ali logo do outro lado do Estreito de Gibraltar, né? Aqui está a Europa, logo embaixo está o pontinho mais próximo da África, conquista Ceuta. E aí vai descendo o litoral africano na conquista. Vai descendo o litoral africano, conquista lá as Ilhas Atlânticas, Madeira e Açores. Foi a primeira experiência que Portugal teve na produção de cana-de-açúcar, né? E é uma experiência bem sucedida. É claro, a produção de cana-de-açúcar lá em Madeira e Açores, ela é em bem menor escala daquela que foi usada aqui no Brasil, mas bem menor escala, só para a gente entender bem esse processo. E aí, depois ele desce um pouquinho, ultrapassa o Cabo Bojador. Era extremamente difícil ultrapassar o Cabo Bojador. O Cabo Bojador, porque tinha que dar uma volta em alto mar, então era navegar com instrumentos. Ultrapassa o Cabo Bojador em 1434. Depois vai descendo o litoral africano, ultrapassa ali o Golfo, aquele Golfo da África, o Golfo de Guiné, né? Ali é muito quente, é uma paradeira muito forte, e paradeira que eu falo, uma calmaria, né? E a calmaria a gente sabe que ela é a principal inimiga das caravelas, porque não há movimento para as caravelas, não tem vento, então não tem movimento. Eu disse aqui agora há pouco que as caravelas precisavam se alimentar exatamente dessa condição toda que é, sobretudo, o próprio vento, beleza? É mais ou menos dentro dessa perspectiva que a gente está vendo aí. Então eu tenho essa condição. E aí ele chega na região onde é Angola, mais ou menos Angola e o Congo, ele chega mais ou menos nessa região, e aí Diogo Cão alcança a foz do Rio Congo. Para em 1488, Bartolomeu Dias ultrapassar o Cabo das Tormentas e rebatizá-lo de Cabo da Boa Esperança. Entre ultrapassar o Cabo das Tormentas, 1488, lá no fim da África, e alcançar as Índias, são 10 anos. A gente trata como se fosse assim, minutos, né? A gente fala com uma facilidade, não, tem só alguns minutos aí. Não, mano, tem uma vida inteira. 10 anos é muito tempo, cara. Como minha vida mudou em 10 anos. O que eu estava fazendo em 2011, cara? Em 2011 eu já era professor, mas eu estava começando a entrar nesse mercado de cursinho. Estava surgindo as primeiras oportunidades, né?
Então, assim, né, tipo, 10 anos é muito tempo. Eu começava a namorar minha esposa 10 anos atrás, caramba, né? Tinha exatos 10 anos atrás eu começava a namorar minha esposa. Enfim, então tudo isso colaborou para uma etapa gradual até que Vasco da Gama, em 1498, alcança as Índias. E aí realiza um comércio extremamente lucrativo. Bom, aí é que vem o pulo do gato, né? Espero que você esteja prestando atenção. Não falei em Brasil ainda. Especula-se que Portugal já sabia da existência do Brasil, porque a América já havia sido descoberta em 1492 por Cristóvão Colombo, embora ele não admitisse que era um novo continente. Para ele eram as Índias. Mas já se sabia que não era. Então, teoricamente, há uma versão de que alguns historiadores contam de que Duarte Pacheco teria vindo e encontrado o Brasil e ficado caladinho, caladinho, para uma expedição oficial rumo às Índias, com 13 caravelas, e isso é muito, isso é caravela pra carai, isso é caravela com força, 13 caravelas, saíram de Portugal rumo às Índias, mas mudaram o destino da viagem e chegaram ao Brasil. Uma se perdeu, outra voltou para dar notícia, as outras 11 seguiram para as Índias. Estava descoberto o Brasil. A porção mais ao sul do continente americano, naquele momento, era Portugal. Meu palpite, Portugal já sabia, ficou caladinho para anunciar no momento certo e não ter que concorrer por ninguém. Uma explicação rápida, já caminhando para o final dessa dica, aí sobre expansão marítima, é a seguinte, uma pergunta que eu mesmo vou responder, mas pensa junto comigo. Por que Portugal não se interessou muito imediatamente pelo Brasil? Aliás, a gente tem um período na história do Brasil que chama período pré-colonial, que é de 1500 a 1530. E qual a razão pela qual Portugal não se interessou pelo Brasil? Por que Portugal não tem esse tesão todo pelo Brasil? Porque, por razões óbvias, comercialmente óbvias. Portugal estava interessado no lucrativíssimo comércio de especiarias. Afinal de contas, esse comércio de especiarias poderia gerar um lucro extraordinário de até 6.000%. Beleza? Bom, gente, esse é um resuminho que a gente fala aqui com muita humildade. Estudei muito para dar essa aula. Podem observar que ela ficou muito densa. Aliás, né, o quadro ficou pequeno, né? A gente fez 2 quadros aí. Peço a você, com muita humildade, que siga a gente nas redes sociais, o Monstre nas redes sociais, clica no sininho, clica lá para você saber quando é que vai ter um videozinho novo. O meu tá clicado no sininho, o Robson aparece ali, opa, tem oficina Redação do Zero. Na hora eu vejo lá, entro, mando uma mensagem para ele, xingando, falando que ele é feio para danar, mas ele é bom com força. O que o Robson é de feio, ele é bom para dar aula de redação, é inversamente proporcional. Então ele é feio para danar. Um abração, Robson. E ele é bom para danar em redação, beleza? Gente, é isso. Um abração para vocês, fiquem com Deus, foquem nos seus objetivos, mostrem concursos, tudo nosso, nada deles. Valeu.